Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Margarete Suleiman e hoje nós vamos fazer esse coletinho muito lindinho para recém-nascido. Ele é muito rápido de fazer, vai pouco material. Olha só que gracinha que ele fica. Nós começamos a fazer pelas costas e depois trabalhamos um lado de cada vez, mas é muito fácil de fazer, rapidinho você faz. Se você quiser presentear alguém, de repente, assim, né? Tem um pouquinho de fio. Essas cores estão um pouquinho femininas, mas ele fica lindo em qualquer cor, tá? Então, vou tirar as medidas aqui para vocês. Olha, de altura, ficou com 21 centímetros, tá? É a altura ideal para recém-nascido. Se você quiser fazer maior, você pode colocar alguns pontos a mais e fazer mais compridinho. De largura, nós ficamos com 22 centímetros. Então, aqui, olha, eu usei esse fio Fofura Baby Kids da Círculo. Só que eu acho que o rótulo dele mudou. Então, eu tenho um rótulo novo aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, agora ele vem escrito só Fofura, olha, mas é o mesmo fio. Ele tem o tex de 393 e vem 254 metros. A agulha recomendada é de 3,5 a 5. Eu usei a número 4. Usei também uma agulha depois pra gente costurar. Um botãozinho, tá? Sua escolha. E tesoura. Então, são só esses os materiais que a gente vai precisar. Essa cor aqui que eu usei, olha, é a 94,90. É bem suave, bem cor de bebezinho mesmo. E ainda sobrou praticamente metade do novelo. Então, ó, essa aqui é a cor, se você quiser fazer também uma cor diferente, essa é a 91,82. Só que mudou o rótulo. Esse rótulo era mais antigo e esse rótulo é o novo. Então, vamos lá começar a nossa peça. Olha que gracinha que ela é. Vocês vão adorar confeccionar, vai ficar muito lindinha. Montei aqui 50 pontos na agulha. Dei um nozinho, deixei um fio que sobrou para poder ajudar na costura. E agora, nós vamos trabalhar em ponto barra. Você pode fazer 2 tricôs, 2 meias ou um tricô, um meia. Eu vou trabalhar barra 2 por 2. Significa que eu vou fazer 2 tricôs. E 2 meias. Então, eu trabalho 2 tricôs e 2 meias. Vou fazer isso até o final da carreira, trabalhando 2 tricôs e 2 meias, bem facinho, sem nenhum segredo. Esse é o ponto barra 2 por 2. Chegando aqui no final da carreira, finalizei aqui, ó, com 2 tricôs. Então, toda vez que eu faço tricô no direito, no avesso ele fica em meia, e ao contrário. Então, eu vou virar o trabalho, fiz 2 tricôs, no avesso ele está em meia. Então, eu vou trabalhar acompanhando os pontos. Significa onde eu tenho meia, eu faço meia. Então, eu vou trabalhar meia, 2 meias, ó. Aqui eu tenho 2 tricôs, coloco o fio pra frente e trabalho 2 tricôs. Então, a partir daqui, eu vou trabalhar fazendo 2 tricôs e 2 meias, até atingir 4 centímetros ou o tamanho que você gostar. Eu vou fazer a minha barrinha por 4 centímetros. Se você gostar de uma barrinha mais estreita, só fazer menos carreiras. Se você gostar de uma barrinha mais larga, só fazer mais carreiras. Então, agora, só acompanhando os pontos, fazendo 2 tricôs e 2 meias por toda a carreira. Finalizei a minha barrinha, olha que gracinha que ela ficou. Então, eu fiz por 4 centímetros. Essa largura, como eu falei pra vocês, é a seu gosto. Se você quiser mais larga, pode fazer. Se quiser mais fina, também.
A minha intenção era trabalhar totalmente em tricô. Tricô no direito e tricô no avesso, que são cordões de tricô. Porém, eu acho que se eu fizer em meia pelo direito e tricô pelo avesso, esse mescladinho aqui desse fio vai ficar muito mais bonitinho. Então, eu vou preferir fazer uns pontinhos de borda em tricô e o meio eu vou trabalhar em meia. Mas para você, se você é iniciante, se você tá fazendo numa cor única, fica lindo fazer todo em tricô. Então, isso também é a gosto. A gente vai seguir reto, é muito fácil, então é a gosto de vocês. Vocês podem fazer do meu modelo ou podem fazer todo em tricô. Eu vou deixar 5 pontinhos de borda para cada lado. Então, eu vou fazer 5 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5. Essa largura aqui dos pontos de borda também pode ser a seu gosto. Se você quiser uma bordinha mais larga, você coloca mais pontos. Se quiser uma bordinha mais estreita, menos pontos. E agora eu vou trabalhar em meia até sobrar 5 pontos, porque as bordinhas têm que ficar da mesma largura, tanto no início como no final. Então, eu vou trabalhar em meia até chegar ali nos últimos 5 pontos. Cheguei aqui nos últimos 5 pontos, eu faço em tricô, que vai ser a borda do meu coletinho. O avesso vai ser sempre em tricô. Então, eu pelo direito aqui, eu vou fazer 5 pontos em tricô, trabalho todos os pontos em meia e finalizo com 5 pontos em tricô. E volto em tricô. O meu aqui, como vai ser de 0 a 3 meses, eu vou trabalhar por 21 centímetros, que é mais ou menos o tamanho para essa idade. Se você quiser fazer mais compridinho, estiver fazendo para uma criança maior, se você colocou mais pontos, então você tem que seguir fazendo um pouquinho mais compridinho, 23, 25 e assim vai, tá? O meu aqui eu vou fazer por 21 centímetros. Fiz aqui, então, por 21 centímetros, olha só que lindo que ficou. Fiz por 21 centímetros, que é o tamanho que eu quero. Então, você vai fazer aí o tamanho que você estiver precisando. E aqui na última carreira, para dar um acabamento, porque agora nós vamos fazer as duas partes da frente e vamos arrematar aqui para o pescocinho, eu fiz 2 carreiras em tricô, para não ficar muito feio. Então, olha, eu terminei o tamanho que eu queria e fiz 2 carreiras de tricô. Agora, nós vamos separar em 3 partes. Eu vou deixar 17 aqui para cada lado e vamos arrematar 16 pontos pro pescocinho, tá? Então, como a gente vai fazer isso? Aqui, eu já vou começar a trabalhar a forma que eu quero que fique na frente. Então, eu vou continuar com esses 5 pontos de borda. Vou fazer os 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 7 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou trabalhar mais 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. Vou conferir aqui se eu tenho 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Agora, eu vou arrematar para o pescocinho 16 pontos. Então, eu vou fazer 2 pontos. Aqui eu vou fazer tudo em tricô, tá? Faço 2 pontos, pego esse primeiro, passo por cima do segundo e tiro da agulha, ó. Então, aqui arrematamos um ponto. Faço mais um ponto, pego esse que está na agulha e passo por cima desse que acabamos de trabalhar. 2, e assim vamos fazendo, trabalhando um, pegando o que está na agulha e derrubando por cima. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 15 e 16. Então, vai ficar dessa forma aqui, olha. Então, aqui é a parte do pescocinho. E aqui eu tenho que ter 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Com esse da agulha, 17. Então, eu faço 5 tricôs, igual do outro lado. 2, 3, 4, 5. 7 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui tem que sobrar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou voltar o avesso em tricô e vou colocar esses pontos em espera. Então, aqui, só voltando o avesso em tricô. Então, estou aqui, fiz todo o avesso. Agora, você tem duas opções. Você pode deixar esses pontos na agulha e trabalhar esse lado, ou você pode colocar num alfinete auxiliar, ou também passar um fiozinho de lã, caso você não tenha esse alfinetinho. Então, aqui, só passar todos os pontos. E nós vamos trabalhar somente o outro lado. Então, eu deixo aqui em reserva. E vou trabalhar esse lado que vai ser a parte aqui da frente. E nós vamos ter que fazer exatamente esse tamanho aqui. Então, você vai ter que fazer exatamente o tamanho que você fez até chegar aqui na barrinha. Quando chegar aqui na barrinha, eu volto com vocês. E aqui, nessa parte aqui, se você estiver fazendo todo em tricô, você pode também fazer todo em tricô. Se você quiser fazer um pontinho aqui nesse meio aqui, também pode. Por exemplo, o ponto amarradinho, ou qualquer outro ponto que você gostar. A gente pode fazer um pontinho aqui, mas eu vou deixar ele assim mesmo para ficar mais fácil. Então, eu vou trabalhar pelo direito 5 tricôs, 7 meias e 5 tricôs. Então, eu venho trabalhando aqui, olha, até chegar aqui na barrinha, tá? Então, tranquilo. Se você estiver fazendo todo em tricô, é só seguir. Se você quiser fazer algum pontinho aqui, também. Eu não vou fazer nenhum pontinho para ficar mais fácil, tá? Então, só seguindo. Fiz aqui, então, olha, o mesmo tamanho que eu fiz nas costas até chegar aqui na barra. Olha só que bonitinho que ficou. Agora, nós vamos aumentar 10 pontos aqui para fazer o transpasse para a gente colocar o botãozinho. Então, eu venho aqui e vamos aumentar 10 pontos. Então, eu faço assim, olha. Trabalho um ponto, não jogo ele da agulha e devolvo esse aqui para agulha, um ponto. Trabalho esse ponto, devolvo para agulha sem jogar esse aqui, 2 pontos. E vou fazer assim até ficar com 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu acho que eu vou aumentar 11 para dar número par. Vamos ver, que a gente ficou com 17, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Então, eu vou aumentar 11, porque a nossa barrinha é barra 2 por 2. Então, para ficar certinho, 2 tricôs e 2 meias, então, eu vou aumentar 11. E agora, eu começo a fazer em ponto barra. Trabalho 2 tricôs e 2 meias. Igual nós fizemos ali
quando nós iniciamos. Esses primeiros pontos ficam apertadinhos mesmo. Então, ó, 2 tricôs e 2 meias. Então, eu vou trabalhar assim até o final da carreira e vou fazer a mesma quantidade de carreiras que eu fiz aqui na parte das costas, tá? Então, vamos lá, trabalhando 2 tricôs e 2 meias por toda a carreira e depois a gente faz também pela mesma quantidade que vocês fizeram. Eu fiz aqui 4 centímetros, para mim deu 10 carreiras. Então, eu vou repetir a mesma coisa e depois eu volto com vocês para arrematar e para pegar esses outros pontos para a gente fazer o outro lado. Fiz aqui as carreiras necessárias, ó, igualzinho eu fiz nas costas. Agora, nós vamos arrematar. Então, para arrematar, eu começo com 2 pontos, estou pelo lado direito, tá? Faço 2 pontos, pego esse ponto que está na agulha, o primeiro, e jogo por cima do segundo, ó. Então, a gente vai arrematar dessa maneira. Aí, a gente vai trabalhando de um em um e jogando esse que está na agulha por cima do segundo, até sobrar um ponto. Então, eu vou fazendo isso por todos os pontos. Quando sobrar um ponto, a gente corta e deixa um pedacinho de fio para arrematar. Então, eu vou terminar aqui de arrematar os meus pontos e já retorno. Olha, pego o que está na agulha e jogo por cima do segundo. Trabalho um, pego o que está na agulha e jogo por cima do segundo. Vai ficando assim, ó. Então, aqui sobrou um ponto, ó, eu puxo essa laçadinha do ponto, deixo um pedaço de fio, corto, né? Aí, eu passo esse fio por dentro da laçadinha. E dou uma puxadinha assim, mas de leve, sem repuxar. Então, olha, essa parte aqui está pronta, ó, que bonitinho. E aqui nós vamos pregar o botãozinho. A gente vai fazer o transpasse e vamos pregar o botãozinho. Agora, olha, a gente vai pegar esses pontos da mesma maneira que está, ó. Venho aqui com a agulha e devolvo um por um. Opa, ó, com cuidado para não deixar escapar nenhum pontinho. Então, eu passo todos os pontos. Aqui, a gente está pelo lado direito, porque nós já viemos trabalhando pelo lado direito. Lembram que a gente fez o lado direito, aí arrematou. Então, agora, nós vamos começar pelo lado do avesso. Então, eu venho com o fio. Você pode puxar com uma agulhinha de crochê, ó. Não vou pregar aqui nesse primeiro. Eu vou pegar aqui, porque senão vai ficar um furinho aqui na hora da gente trabalhar. Então, aqui eu tenho o ponto, eu vou passar o fio aqui, ó, tá? Então, eu peguei essa agulha para vocês conseguirem visualizar. Então, eu passo aqui nesse primeiro ponto do lado do ponto, ó. Posso dar um nozinho e depois eu escondo. E aí, eu venho trabalhando em tricô pelo avesso e pelo direito. 5 tricôs, 7 meias e 5 tricôs. Exatamente como nós fizemos aqui. Quando a gente completar a altura que a gente quer, que vai ser até aqui, vou virar aqui para vocês verem melhor. Aqui, olha, nós fizemos o aumento pelo lado direito. Nesse caso, nós vamos fazer o aumento pelo lado avesso. Então, quando chegar na altura que você precisar, que vai ser aqui, né? Vocês vão fazer o aumento desse lado aqui.
tá certo? E aí, vamos fazer as mesmas coisas, vai fazer o tanto de carreira que precisar e vai arrematar pelo direito da mesma forma que nós fizemos aqui, tá? Bem simples, então é só seguir reto, fazendo o ponto que você está fazendo, se for só tricô, faça só tricô. Quando chegar aqui, na parte da barrinha, aumenta 11 pontos, trabalha o tanto que vocês fizeram e depois arremata. Aí eu volto com vocês. Terminei aqui esse outro lado e já fiz uma costurinha. A costura, olha, vocês podem costurar somente a altura da barrinha, ou então costurar um pouquinho mais, deixando aqui menos espaço. Eu preferi costurar um pouquinho mais para não ficar sobrando muito, porque se a gente costura aqui, fica toda essa parte sobrando, mas isso aí é a seu gosto. Então, para costurar, lembra que a gente deixou um pedaço de fio? Eu venho aqui, desse outro lado, esse aqui é o lado que a gente arrematou pra cá. Desse outro lado, eu costurei com o fio que sobrou do início do trabalho. Então, agora aqui eu vou costurar com vocês, olha. Então, eu venho aqui, ó, pelo direito, pego esse primeiro ponto desse lado, ajusto, posso voltar aqui, dou uma ajustadinha novamente e dou um nozinho, para ficar o fio bem presinho. E agora, eu venho pegando um pontinho de cada lado, ó. Pego um pontinho aqui e um pontinho aqui. E vou ajustando, pegando um ponto de cada lado. Tá? Então, é só pegar um ponto de cada lado, e aí você vai ver até onde você quer a costura. Eu costurei aqui por 8 cordões, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e parei aqui. Agora, se você quiser costurar só a barrinha, também pode. Então, eu vou terminar a minha costura, depois é só colocar o fio pra dentro, dar um nozinho e esconder. E aqui finalizamos o nosso coletinho, muito fácil de fazer, muito rápido, para presentear fica muito bom, vai pouco material e sobrou bastante ainda fio. Eu vou ver se eu consigo fazer um sapatinho para combinar, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado. Se você gosta do meu conteúdo, não deixe de se inscrever, porque me ajuda muito. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima. Muito obrigada!